Eu não tenho sangue de barata. Será mesmo? Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Quem conversa com vocês hoje mais uma vez é Tito Volney. Tô muito feliz aqui com a sua presença nesse instante, doando um pouco do seu tempo. Eu espero contribuir com essa reflexão para que você possa expandir um pouco mais a sua consciência. E eu venho trazer um novo quadro chamado É Mentira? É Mentira? Qual é a premissa básica desse quadro? Eu vou trazer expressões que eu ouço no meu dia a dia e que eu vejo que várias pessoas utilizam, até eu mesmo, mas que talvez a gente não reflita acerca dessas expressões, o motivo real dessas expressões, as consequências reais dessas expressões, o porquê que a gente fala essas expressões. E por entender verdadeiramente que as palavras, elas têm um poder que às vezes é esquecido, é deixado de lado, é por isso que eu venho trazer esse quadro aqui pra vocês, para que a gente possa refletir acerca de um pouco do que a gente fala. Porque o que a gente fala, a gente tem duas consequências com o que a gente fala, beleza? A primeira consequência com o que a gente fala é, a gente fala pra nós mesmos. Na verdade, a maioria das coisas que a gente fala não é pro outro, é pra gente. É pra gente. Tem uma característica puramente egoísta e egóica de afirmar alguma coisa que a gente acredita, a influenciar, qualquer coisa desse tipo. E essa frase é clichê, mas ela é bastante verdade. A nossa boca está mais próxima dos nossos ouvidos do que do ouvido do outro. Então, sabendo disso, tudo que a gente fala repercute também no nosso sistema, no nosso interno. O que a gente fala também pega as nossas crenças assim e faz com que ela se torne mais sedimentada dentro da gente, reforça ainda mais as nossas crenças. Porque quando a gente fala, por exemplo, imagine que o seu, tá uma merda, o seu relacionamento, tá uma merda, você sabe que tá uma merda, mas você fala pro seu amigo, não, é porque tá indo bem, mas eu gosto dele sim, sabe, a gente vai melhorar, ou seja, você tá falando aquilo pra ver se você próprio acredita naquilo, nem mesmo você acredita, mas você fala pra você ver se você mesmo acredita naquilo, entende? Quando você fala e você defende uma ideia, é querendo defender aquilo pra você mesmo. É querendo fazer com que o outro valide o que você tá falando também. Então, na verdade, a fala, mesmo quando você tá falando com o outro, quer dizer muito sobre você também. E afeta completamente o nosso sistema interno. Porque reforça as nossas crenças, reforça o que a gente acredita, reforçando o que a gente acredita, reforça a nossa ação, reforçando a nossa ação, consequentemente, reforça o nosso resultado. Então é muito importante que a gente tenha muito cuidado com o que a gente fala. O segundo ponto, segunda consequência, não é interna, mas sim também externa. Porque quando você fala algo para alguém, você está adentrando no sistema daquela outra pessoa também. E aquela pessoa tem uma série de vivências dentro dela, tem uma série de percepções diferentes dentro dela. Então é muito importante que a gente tenha cuidado com o que a gente fala, porque uma coisa que você fala para uma pessoa, ela recebe de maneira X, ela percebe aquela informação de maneira X, ela interpreta de maneira X e reage de maneira X. A outra pessoa, ela recebe de outra forma, ela interpreta de outra forma e ela responde de outra forma. Então, quando eu falo, por exemplo, vai tomar no cu pra uma pessoa, num tom de brincadeira, ela pode levar aquilo ali, ok, numa boa, com uma forma de intimidade. As pessoas que me mandam tomar no cu são as pessoas que eu sou mais próximo. Mas isso é uma questão de percepção. Se eu mandar uma outra pessoa tomar no cu, mesmo que em tom de carinho, acredite se quiser nisso, viu? Mesmo num tom de carinho, esse vai tomar no cu, talvez pra ela não seja recebido daquela mesma forma. Então, entender isso, o poder das palavras pro outro, vai te permitir ter uma comunicação mais efetiva. Porque a sua comunicação, você tem que pensar não em si, na forma como você fala, mas no outro, na forma como o outro recebe. Então, você tem que entender o outro, você tem que ter empatia pelo outro para você conseguir se comunicar da maneira mais efetiva com essas pessoas. E aqui eu não digo para você perder a autenticidade, de jeito nenhum. O meu objetivo aqui não é que você perca a autenticidade, mas que você consiga de fato agregar o valor que aquela pessoa precisa naquela situação, que talvez você esteja conversando ali, ou ela esteja te pedindo um conselho, ou talvez apenas desabafando. Mas o que eu quero dizer aqui, e eu dei esse introito,
foi para justificar o porquê, a razão de ser desse quadro aqui. E já serve também como uma reflexão para você sobre as palavras que você tem dito para si e para os outros. Reflita sobre o que você tem dito e sobre o que tem saído da sua boca. Isso quer dizer muito sobre você, muito. E uma vez que você fala, a palavra é uma flecha, né? Uma vez que você joga o que você fala, você jogou essa energia pro mundo, você jogou essa energia para você mesmo e pro outro. Não tem que você jogar uma flecha e ir correndo na frente da flecha e pegar a flecha de volta. Não. Falou, tá falado, meu amigo. Arque depois com as consequências. Então, na verdade, esse quadro então é uma grande reflexão acerca das coisas que a gente costuma dizer para nós mesmos. Quando, por exemplo, a gente fala, eu não tenho tempo. Você fala, eu não tenho tempo, você está reforçando aquilo para si mesmo, para justificar para si mesmo que você não faz porque você não tem tempo. E quer também que o outro compadeça da sua falta de tempo e, poxa, realmente eu também tenho, você tem um amigo ali para reclamar. Então, eu vou fazer um vídeo também sobre eu não tenho tempo, eu acho que a gente fala muito esse não tenho tempo, cabe um vídeo, mas só pra você ter uma ideia da razão de ser desse quadro aqui, fechou? Então beleza. Sabendo disso, então, do poder das palavras, vamos para a palavra para a expressão de hoje, que é eu não tenho sangue de barata. Meu Deus, eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão na sua vida, ela é bem comum. E as expressões que eu vou trazer aqui, normalmente elas vão vir do meu cotidiano. E ela veio de uma amiga minha que veio falar que brigou lá com o namorado dela e que respondeu de forma agressiva, que talvez tenha se exaltado um pouco. E ela veio como justificativa, eu também não tenho sangue de barata, né? Ele também não pode falar tudo e querer que eu fique calada. E ela falou, não tenho sangue de barata. E aí depois eu fui pensar a respeito dessa frase, eu não tenho sangue de barata. E eu vi que a gente usa meio errado isso aí. A gente usa meio errado. Porque veja, por que eu não tenho sangue de barata? Primeiro porque barata não tem sangue. Barata, a gente faz por analogia a hemolinfa. A barata tem hemolinfa, que é aquele... Você pisa na barata, sai tipo uma gosma branca. Aquilo ali é a hemolinfa, que por analogia seria o nosso sangue ali. E não só por isso, porque a gente leva, e aí vem um pouco da poesia, um pouco da nossa liberdade de expressão, a gente leva o coração, o sangue, a gente tende a imaginar ele como sendo o nosso receptor de sensibilidade, o nosso receptor de emoção. Coração, sangue, tem muito a ver quando a gente fala, por exemplo, tem um sangue quente, né? Quando, nossa, o sangue subiu a cabeça, né? Não tem o sangue de baratas. Todas as expressões estão ligadas à nossa biologia mais instintiva, mais animal mesmo, assim, mais sensível de emoção. E aí quando a gente fala eu não tenho sangue de barata, é justamente porque a barata, quando você diz isso, você diz que você não se comporta como uma barata no sentido de que você não é imparcial, não é tipo frouxo. Porque você, em tese, quando você diz que você não tem sangue de barata, é porque você tem brio, você tem amor próprio, né? Então, quando você fala isso, é para justificar normalmente uma atitude meio responsiva sua que passou do ponto. Que você foi talvez um pouco grosso demais, você talvez tenha sido um pouco agressivo, um pouco ofensivo demais. Aí você fala, não, é porque eu não tenho sangue de barata. Então, e não só isso também, e aí vem uma analogia minha, assim, que a gente faz com a barata? A gente vê a barata, a gente faz o quê? A gente pisa em cima, né? Então acho que também serve essa analogia de que, na verdade, quando a gente fala não tenho sangue de barata, é porque você não aceita ser pisado também, né? Você tem amor próprio, mais uma vez, entre aspas, de não aceitar que as pessoas digam o que queiram de você, que você não vai aceitar isso porque você não tem sangue de barata. Mas aí a gente vem agora na minha divagação, na minha reflexão acerca disso. Veja, o que nos difere de uma barata é justamente a nossa capacidade de não reagir. É a nossa capacidade de recebermos determinado impulso, nesse caso de outra pessoa que fala e nos atinge de alguma forma, e não seguirmos esse nosso impulso instintivo de devolver na mesma moeda. É justamente por nós não termos o sangue de barata é que nós não devíamos hiperbolicamente devolver na mesma moeda.
e ser vingativo. É justamente por nós não termos o sangue de barata é que nós não devíamos revidar. Não, porque pá, ele me xingou, eu xingo em cima. Ele me machucou, eu machuco em cima. Ele me bateu, eu bato em cima. É justamente por nós não termos esse sangue de barata é que nós temos a capacidade de receber esse impulso, receber essa cutucada e agir diferente de uma barata. Porque são os animais, esses sim, são os animais que estão plenamente vivendo sobre a sua biologia, sobre os seus instintos. Ele vê um predador, ele vai correr, ele vai se camuflar de alguma forma. Tá com fome, ele vai caçar. Tá com sono, ele vai dormir. Os animais sim, são simplesmente respondendo aos estímulos que ele tem do seu meio ambiente, cada um com a sua especialidade. Tem animais que conseguem, são melhor no olfato, outros não é melhor na audição, outros melhor na visão, cada um com sua característica, né, melhor evoluída, que vai lhe permitir viver. Então quando você fala que você não tem sangue de barata, na verdade você está tendo sangue de barata. Você consegue entender? Quando você fala que não tem sangue de barata, justificando uma atitude comedida, instintiva, primitiva sua, de devolver na mesma moeda, você está tendo sangue de barata. Então, na verdade, o que eu quero dizer aqui é: mude. Mude. Não tenha sangue de barata. Ou, aliás, tenha sangue de barata no sentido popular. Porque no sentido popular, você não ter sangue de barata é porque você tem brio, você se defende, e enfim. Então, tenha sangue de barata. Na verdade, o cerne do desenvolvimento emocional, o cerne do desenvolvimento pessoal é ter sangue de barata. No vocabulário geral, né? De não ter sangue de barata no sentido. Porque quando você recebe esse estímulo, você vai ter que agir de alguma forma. E aqui está a sua ação. E aqui, presta muita atenção, porque isso aqui eu vou repetir muitas vezes. Aqui é o cerne do desenvolvimento pessoal, é o pareto do desenvolvimento pessoal, é entender isso aqui. Vem um estímulo, e esse estímulo requer uma ação sua. Só que não acontece um grudado no outro, existe um lapso de tempo. E é nesse lapso de tempo que mora o seu livre-arbítrio de decidir a melhor forma, com bom senso, de reagir àquele estímulo. A barata não tem capacidade de fazer isso. Os animais não têm capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de autoconsciência, de entender o que ela recebeu, o estímulo que ela recebeu e agir. Mesmo que impulsivamente, instintivamente, você seja levado a fazer X, você, como ser humano que é, pode fazer Y. A barata não. A barata só vai fazer X, porque é da natureza dela. Ela não tem autoconsciência, vai ser aqui, ó. Só vai fazer X. Só vai ter um estímulo, ela vai fazer X. Vai ter um estímulo, vai fazer X, vai ter um estímulo, vai fazer X. Você não. Você tem um estímulo, você fala, opa, vou fazer X, não. Vou fazer Y. Então, o que te diferencia da barata é justamente isso. É o poder de autoconsciência. Então, na verdade, quando você diz, eu não tenho sangue de barata, na verdade você está querendo dizer, eu tenho sangue de barata. Então, quando você for dizer, eu não tenho sangue de barata, você fala, eu tenho sangue de barata mesmo. Tenho sangue de barata porque eu fui lá e agi como uma. Ele veio me falar uma coisa e eu não tive a capacidade de refletir sobre minhas falas e fui lá e ofendi mais ainda ele. Fui lá e falei mais merda pra ele ainda. Eu tive sangue de barata pra cacete. Tive sangue de barata mesmo. Você tá sendo uma barata respondendo a estímulos, beleza? Então o que você tem que entender é isso. Que o que faz com que você não tenha sangue de barata é sua capacidade de ser imparcial, de ser sereno, de ser tranquilo e de conseguir avaliar as possibilidades que você tem na hora de tomar uma atitude, na hora de dar uma resposta, na hora de conversar com alguém, de sair do seu estado defensivo, que estão os animais sempre, sair desse estado defensivo de receber e pá, já aqui, algo automático. Parece aqueles jogos que você bate e a pessoa... Isso daqui, aí sim, você está tendo sangue de barata. Entende? E quando eu digo isso, eu não tô falando pra você não responder mais. Pra deixar todo mundo falar o que quiser sobre você, de te desrespeitar pra lá, foda-se, ele não fala nada mesmo, então deixa pra... Não. Ninguém tá falando isso. As pessoas, elas conseguem, eles têm a proeza de interpretar errado as coisas que a gente fala. O que eu tô dizendo é, pura e simplesmente, que você vai sim responder.
mas vai responder de uma maneira mais sábia, mais condizente, mais tranquila. Você não vai se deixar você não vai se deixar afetar por esses nervos à flor da pele, esse instinto seu. Você vai receber e você vai com calma colocar sua posição, colocar o que você acredita e falar com sobriedade, falar como um ser humano que você é. E com o sangue de ser humano, tem um sangue de ser humano, por isso eu fui mais comedido, por isso eu não aumentei meu tom de voz, por isso eu não precisei ser agressivo. Porque quando você é isso, você está tendo sangue de barata. Então, não tenha sangue de barata, tenha sangue de humano e seja comedido. Entenda o impulso e não responda agressivamente. É isso que te diferencia. E aqui não é uma ode, não é um tributo, não é uma defesa da passividade, não, mas de uma atividade. Escolha, com intenção, com qualidade, com discernimento. Acho que a palavra é essa. Você conseguir reagir com discernimento, entendendo o outro, conseguindo, enfim, levar todas as variáveis em consideração na hora de se comunicar mais efetivamente. Beleza? Então é isso que eu queria deixar de mensagem nesse vídeo, para que você tenha essa reflexão quando alguém pisar no seu calo, ao invés de você agir como uma barata de maneira instintiva, primordial, primitiva, na verdade, aja como um humano que evoluiu. Você evoluiu. Você não tá no nível da barata mais, não tá no nível do cachorro. Evoluiu. Tá no nível do chimpanzé. Tá acima, tem capacidade de autoconsciência, fazer a melhor escolha. Por mais difícil que essa escolha seja, muitas vezes vai ser difícil, é claro. E eu não tô dizendo também que você vai sempre ter essa qualidade, você não vai ter sempre essa sobriedade. Mas quanto mais você treinar e tendo ciência disso, mais você consegue ter essa sobriedade, essa tranquilidade na hora de lidar com essas situações sensíveis que vão aparecer na sua vida em diversas áreas, seus amigos, seus familiares, seu esposa, no seu trabalho. Sempre vai ter aqueles momentos de estresse ali que, se você não tiver essa saúde, essa inteligência emocional de lidar da melhor forma com a situação, tendo sangue de humano, né, você vai lidar muito melhor com as situações. Então, na verdade, quando você responde agressivamente, não é que você não tem sangue de barata, é que você tem sangue de barata. Então, não haja como uma barata, meu amigo. Se inscreva aí embaixo e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.